tá querendo dizer que eu não sei fazer meu trabalho. Não, eu sei que você sabe fazer o seu trabalho, ficando assim, ó, catando onde é que tá a iluminação. Isso é uma coisa meio de maluco, de maníaco. Eu fico lá buscando isso. Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, considere a opção de se inscrever. Você deve ter observado a grande diferença entre este vídeo e este vídeo, ou até a este vídeo aqui, por exemplo. Bom, vamos voltar aqui para a temperatura ideal, para o momento exato e certo que nós devemos operar. Nosso assunto de hoje vai ser luz de fotografia, algo que me preocupa muito nos projetos dos quais eu trabalho, que eu executo, que eu me preocupo muito em discutir com os outros profissionais que vão estar junto nesse projeto, né? A escolha da luz correta, a escolha do equipamento correto, a escolha da temperatura ideal para que a gente tenha um resultado final interessante. Luz de fotografia, entenda você como você quiser, né? Luz de fotografia nada mais é do que a luz que ilumina uma foto. Até porque o vídeo, todos nós soubemos que é a fotografia em movimento. E vou confessar para você que um dos maiores problemas que eu enfrento nos últimos tempos é a escolha do tipo de equipamento o qual os profissionais vão utilizar para fazer a luz de fotografia dos projetos de música, se tratando, por exemplo, de shows, né? Onde muitas vezes eu não tinha o domínio dessa luz de frente. E por que eu digo isso? Porque em muitos momentos, né, a gente fala de palcos muito grandes e eu não tinha condições de fazer a minha fotografia corretamente. E esse assunto é um assunto o qual me preocupa muito. E foi um assunto o qual em 2023 eu simplesmente me foquei demais em estudar, em saber, em conhecer. Não só estudar a teoria, porque nós poderíamos aqui estar falando de ondas, frequências, de radiação, o porquê que o nome é Kelvin, o porquê que uns dizem... enfim, não é esse o assunto. O assunto é de fato ir lá entender o conceito do Kelvin, do balanço de branco. Eu já sabia, não é uma novidade para mim, eu venho do mundo da fotografia estática, então para que eu tivesse um resultado legal, eu tinha que entender o básico do básico. E o que eu observei ao longo de 2023 é que, infelizmente, e aqui eu vou abrir um parênteses, uma exceção, eu até vou fazer o seguinte, ó, eu até vou fazer isso aqui para abrir essa exceção e avisar que isso não é uma crítica aos profissionais, e sim uma maneira de tentar fazer com que os profissionais que atuam no mercado do Sul, e aqui eu não generalizo, eu não digo que todos cometem o mesmo erro, mas a grande maioria, e deixa eu voltar para o normal aqui, a grande maioria, de fato, não domina esta arte da luz da fotografia. E não domina não pelo fato de desconhecimento ou por falta de vontade, não domina porque a obrigação deles, e aí é que está a grande diferença, não é dominar isso. Isso é um porém, um detalhe que a gente tem que levar em consideração. Aqui no Sul, eu costumo trabalhar em grande parte os meus projetos com o próprio iluminador, o próprio light design que é contratado pelo artista. Na maioria das vezes, ele está habituado ou a obrigação, o qual ele foi contratado, é para que ele entregue um show bonito, né? Eu queria explicar isso de uma forma mais lúdica, mas não existe. Ele foi contratado para fazer com que o show, o qual eles estão prestando naquele momento, seja bem iluminado. E a maioria das vezes esta é a função. Ele coloca bastante fumaça para que ele consiga visualizar o efeito dos movies, o efeito da luz cênica, e ele acaba não se atendo ou se preocupando com a luz de fotografia, que seria basicamente isso aqui. Então ele deixa o rosto do artista menos iluminado para que ele consiga ver mais os efeitos, como, por exemplo, né, vou usar como exemplo aqui o meu logo, que está pegando por metade. Então ele usa isso para fazer de conta não,
Ele quer mostrar mais a luz cênica que ele tem no ambiente. E onde é que está o grande problema disso? Onde é que está o grande detalhe disso? Para uma gravação, para que a gente tenha a pele adequada, a gente precisa ter algumas regras a serem obedecidas. E essas regras a serem obedecidas é que o primeiro fato é o iluminador entender que nós temos uma luz base. E a luz base é 5.600 kelvins. Por que 5.600? Seria a luz do sol ao meio-dia sem nuvens. Ou seja, a luz mais homogênea, mais forte, mais bonita do mundo, né? Ou seja, a luz do meio-dia, sol a pino. Quantos kelvins isso chega até o teu equipamento? E aí é que está um grande detalhe. Hoje, né, as coisas facilitaram muito com a chegada dos equipamentos chineses. Ou seja, ficou tudo mais barato, né? Antigamente nós tínhamos uma linha profissional da ARRI, por exemplo, que era toda calibrada, né? As luzes eram tungstênio, eram tudo lâmpadas quentes, mas todas elas calibradas. Ou seja, as lâmpadas, a maioria delas tinham esta temperatura aqui. Era isso que vinha de temperatura da lâmpada. Mas aí tu sabia que a tua lâmpada vinha nesta temperatura aqui e tu trabalhava lá no teu equipamento para compensar isso aqui. Até inclusive vou fazer isso aqui para mostrar para vocês. Ó. Eu estava com 4.000, agora eu vou vir aqui e vou alterar. Deixa eu achar aqui. Nosso balanço de branco eu vou colocar tungstênio. O que aconteceu aqui? Olha que interessante. Eu voltei praticamente à mesma luz que eu estava antes. Pouquinho mais quente, talvez. E como que isso aconteceu? Eu estou com a minha luz aqui, tungstênio, ou seja, na temperatura simulando, porque aqui em cima eu também estou com uma Apture, então essa Apture aqui, ela está simulando, né, um simulador, só que a Apture, aí que está o grande detalhe, eu vou chegar nisso lá na frente. Essa luz, ela é calibrada para que ela tenha um índice de reprodução de cor, um índice mais real, né? Tipo aquelas lâmpadas antigas. Quem lembra dos Par 64, né? Os famosos Par 64. Aquelas lâmpadas, apesar de ser muito quente, de ser lâmpadas perigosas de trabalhar e tal, lâmpadas mais difíceis, elas tinham uma temperatura de cor muito interessante para... interessante não, elas eram... que, digamos assim, vamos resumir esse assunto todo que eu estou aqui fazendo volta. Tudo que é mais antigo era muito melhor construído, era bem feito. E olha que loucura. Aquela lâmpada, ela tinha muito mais resultado do que uma lâmpada chinesa, hoje uma lâmpada chinesa de uma máquina chinesa. Então, olha o que eu fiz. Eu fui lá e passei a minha câmera para 3.200 no tungstênio. Olha o que vai acontecer se eu colocar ela agora na temperatura, se eu colocar aqui, na temperatura do sol. Azulou totalmente. Mas por que azulou? Porque lá na minha câmera eu disse para ela que o branco que ela deveria interpretar era o branco do tungstênio. Era o branco do 3.200. Então, como ela está cravada lá no tungstênio, olha o que aconteceu aí. Vamos colocar um 4.000 aqui. Ó. Um 4.000 até que equilibrou. Ficou 4.000 de temperatura aqui na lâmpada e lá 13.200. Então aqui eu acho que eu cheguei num consenso bem interessante porque eu tinha antes, porque eu vou voltar lá para você ver. Ó. Vou voltar aqui para a temperatura que eu estava anteriormente, que era uma temperatura a qual, se eu tivesse que dizer para você que tem uma regra dela, não tem uma regra, é uma escolha minha na câmera, porque eu já achei um equilíbrio entre as câmeras que eu uso e eu acho que esse equilíbrio está ali nos 4.000 e mais o tom, o tilt, como você interpretar, eu também tenho um tilt específico que quando eu trabalho com luzes da Apture, esse é o melhor resultado, é o resultado mais real que eu encontro. Bom, vamos voltar aqui para a temperatura ideal, que seria aqui, ó. 5.600 aqui, lá não está 5.000, lá está 4.000, mas é por um motivo específico, é o look desta câmera, a ciência de cores que estas câmeras me entregam, então, depois de muito aprender, de muito me esforçar, eu entendi que essa é a ciência de cores que esta câmera melhor me entrega. E quando eu falo melhor me entrega, não é que o meu olho acha melhor. Não, eu acho que é o mais padrão
porque a gente tem que ter uma linha base. E aqui é a coluna vertebral do nosso vídeo. Nós temos que ter uma linha base. E é isso que a maioria das pessoas não compreende ou ainda não se especializou nesse assunto, não buscou informação para saber que para nós termos um resultado final lá na hora do tratamento dessa imagem, ou até mesmo para entregar para uma live, a gente tem que ter uma linha base. E a linha base é 5.600, 5.500. Essa é a temperatura que nós temos o Sol. E nós temos também um outro detalhe, né? Eu tenho, não é o caso desta lâmpada aqui, mas eu tenho aqui, deixa eu ver se essa lâmpada não chega, mas essa lâmpada que eu tenho aqui chega também. Eu tenho algumas lâmpadas aqui da Pturi que ela alcança a temperatura de 6.500. Olha agora, 6.500. Por que 6.500? E por que eu gosto de trabalhar no 6.500? Agora eu tô com 6.500 aqui, ó. É a mesma temperatura do flash. E tem algumas lâmpadas muito famosas nos DVDs atuais, usadas por grandes iluminadores, light designers famosos no Brasil, como Carlinhos. Você que não conhece, aí busca saber, vai ver o resultado que esse cara consegue extrair, é um negócio absurdo, a qualidade de fotografia que ele entrega. Ele faz Bruno Marrone, Lauana Prado, Maiara e Maraísa, muita gente famosa. Muita gente com orçamento muito alto. E eu fico lá buscando, vendo referências e tentando entender como que eles chegam naqueles resultados. E esses resultados é conhecimento, né? Porque eu sei que ele fez, por exemplo, um DVD, vamos supor aqui, o DVD da Simone Mendes, que eu acho linda a fotografia. E aí você vai achar, ah não, ele usou uma Robe. Não, não é Robe. Ele usou ali, e aí quando eu olho os DVDs, eu fico lá buscando, assim, ó, catando onde é que está a iluminação. Isso é uma coisa meio de maluco, de maníaco. Eu fico lá buscando isso para descobrir o que ele está usando, para saber o resultado e para tentar estudar mais e buscar Eu não tenho certeza da marca, mas eu acho que lá no DVD da Simone Mendes, aquele que é dentro de um galpão, ele usou uns Fresnel da Telem, que é usado muito na TV. E a temperatura daquele Fresnel é quente, é 3.200, seria essa temperatura aqui, ó. Só que, claro, ele equilibrou isso lá na câmera, né? O diretor daquele DVD é o Catatal, que é outro que dispensa comentários, para mim é um dos melhores diretores do Brasil, se tratando do básico, né? O basicão, assim, ó. A luz correta, adequada, sem uma vírgula para o lado ou para o outro. Eu acho que ele representa isso na produção de DVDs do Brasil. É aquele negócio que tu coloca numa TV gigante e tu tem a impressão que tu tá vendo uma Globo, por exemplo. Falem o que quiser da Globo, mas a qualidade de produção da Globo é um negócio absurdo. É tipo assim, é aula, né? É aula, acho que para o mundo. A Globo tem ou tinha, não sei, faz tempo que eu não vejo nada, mas a Globo tem uma preocupação, tinha uma preocupação muito grande com essas coisas. E eu fico vendo os DVDs para pegar esses detalhes. Então, assim, ó, falei da Simone Mendes, o DVD dela, eu acho que foi usado no Fresnel Telem, não sei se é assim que pronuncia a marca, mas é um Fresnel muito usado na TV, tem temperatura quente. Mas a grande maioria dos trabalhos feitos pelo Carlinhos, tinha acabado a bateria da câmera, a Vemalte que está ali atrás, e até fiquei com medo de não ter gravado, né, o que eu tinha falado até agora, mas gravou. Então, voltando lá na Simone Mendes, lá eles usaram, foi o Carlinhos, que iluminou, o diretor de fotografia, e ele usou, eu acho que foi esse Fresnel da Telem. Eu já pesquisei sobre esse Fresnel. É um Fresnel bem utilizado nas produções de TV. E aí depois nós temos, por exemplo, vou usar um outro exemplo aqui, DVD do Bruno Marrone, também executado pela mesma dupla. Catatal e o Carlinhos. E lá ele usou, eu não tenho 100% de certeza do que eu estou falando, mas por conhecer o segmento que eles atuam e a maneira que eles costumam atuar, eu digo que eles usaram a Robe 1700, que tem a temperatura de 6.500 kelvins. E aí, 6.500 é isso aqui, ó. Pode olhar que a minha pele ficou um pouquinho mais branca. E isso aqui é a temperatura exata de um flash de fotografia. Sabe
aquela foto muito bem iluminada que a gente tem de um flash, uma foto feita em estúdio, 6.000, de 6.000 a 6.500 é a temperatura do flash, né? Quando o flash é de boa qualidade. Um Profoto, por exemplo, é 6.500. Eu até vou pesquisar a informação, se estiver errado eu vou colocar aqui. Mas eu tenho quase certeza que é de 6.200 a 6.500. Tá, mas eu falei isso tudo pra quê? Você que ficou aqui até esse ponto para tentar entender o que eu tô dizendo, tentar entender o que eu tô explicando, o porquê que Cristo, o cara que está filmando, tem que se preocupar com a luz que o outro cara está usando. Porque isso vai representar, deixa eu voltar para o 6.500 para nós não ficar muito louco aqui, 6.500, temperatura normal. Isso vai representar a qualidade final do teu trabalho, né? Não só a potência, é muito importante nós termos a potência ideal. Quanto mais potência de frente e posicionamento desta luz de fotografia a gente tiver, quanto melhor isso for pensado, melhor é o resultado final da nossa fotografia. Vamos falar que a gente tivesse pouca iluminação. Ó, então aqui eu estou priorizando que o meu cenário aqui apareça mais do que a minha fotografia, que é o rosto do meu artista. E isso num show talvez seja totalmente aceitável. Eu não sei a teoria do show, eu não fui estudar, pesquisar a teoria do show para entender o que de fato é importante no show, se é aparecer mais o cenário ou não, ou se, ó, aqui por exemplo, um blackout praticamente diferente, não é um blackout total, porque eu ainda estou com 25% de luz, onde desliguei total, ó. Aqui seria o meu blackout total. Mas, vamos colocar aqui, ó, luz cheia de novo. Eu acho, e aqui tá caindo o meu softbox, então ó, aqui seria, na minha concepção de fotografia, isso aqui seria a luz ideal que nós teríamos que estar recebendo no meu rosto. Só que tá mexendo aqui o meu softbox e ele não tá ficando exatamente como eu quero que ele fique. E isso acaba dando, ó, ele dá uma quebradinha aqui e não tá bem legal, bem do jeito que eu gostaria que ficasse. Ó, era aí. Então, esta preocupação de ter este resultado... Gente, dá uma mudada total na luz aqui agora, porque eu mexi, frouxou mais ali ainda, ficou pior, tá? Então, essa preocupação de ter esse resultado final, ficou muito ruim. O que eu fui fazer, né? Para que eu fui mexer? Vamos lá, vocês estão entendendo. Essa preocupação com a luz de fotografia vai representar muita coisa no resultado final do nosso trabalho. E aí aonde nós estávamos falando lá da luz base, nós temos que ter uma luz base inicial. Ou a gente tem que optar. Ó, toda a nossa luz vai ser em 3.200, ou seja, ok, esta é a luz que nós vamos usar. Da onde que vem esta luz, por exemplo? Vamos usar par 64 para iluminar a fotografia. É ruim? Eu não posso dizer que o par 64 é ruim, porque de fato o par 64 ele não é ruim. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir lá na minha câmera e eu vou fazer isso presencialmente para você entender. Eu vou vir aqui na minha câmera e vou dizer para minha câmera, todas as minhas câmeras, que a minha luz de fotografia, a minha luz que está chegando no rosto do artista é essa aqui. Então, ela vai entender que o branco que ela precisa interpretar é esse aqui. Eu fui lá na câmera e disse para ela, ó, a partir de agora, o branco que tu interpreta é esse. Você vai notar que eu estou mais amarelado, mas de qualquer modo, ainda é como se eu estivesse recebendo uma luz mais de entardecer, na minha visão, tá? Talvez na teoria isso não seja a real da história, mas na minha visão é mais ou menos isso. Eu estou incomodado com a luz que está chegando aqui, mas tudo bem. Deixa eu tentar organizar isso aqui. Gente, já deu para notar, né, que eu tenho alguns problemas relativos à luz. Eu preciso que ela esteja bem... ok, melhorei. Então eu disse para minha câmera, então eu falei para minha câmera, essa é a luz que eu tenho de fotografia. A partir disso aqui, nós vamos trabalhar e eu vou ter uma base para quando eu for lá para pós-produção, ou até mesmo se eu for entregar esse conteúdo ao vivo, isso é o que o nosso olho humano interpreta e essa é a luz correta. Mas não, nós vamos trabalhar, por exemplo, né, vou dar aqui uma base aqui, ó, nós vamos trabalhar com como é que chama aqui? Um cob desses cobs que é muito usado.
Muito, muito, muito usado. E o COB, ele vai me entregar uma coisa assim, ó. Só que aqui eu ainda estou avermelhado. E o COB, eu vou dizer uma coisa para vocês, ele é um negócio que... O COB, além de não ter o balanço de branco adequado, não ter exatamente cravado ali o que é 3.200, o que é 5.600, ele tem um outro grande problema, que é o índice de reprodução de cor. Aqui eu não vou conseguir reproduzir isso para vocês, porque esta lâmpada que está aqui me iluminando é uma lâmpada de qualidade. Deixa eu voltar para a temperatura ideal, para que nós não... Porque eu vou me incomodar muito na hora da edição vendo isso aqui. Então, vamos voltar aqui. Ok. Estou com a luz adequada. O COB, ele não tem um índice de reprodução de cor bom. Ele é ruim de qualidade, ele é mal construído, ele é uma coisa feita para ser barata e para ter grande demanda, né? E aí não tem nada calibrado, é muito ruim. Então, iluminar com COB é a tua última opção. Última. Ah, mas no show eu uso. Ok, no show beleza. A pessoa não está ali focada em ver realmente. Apesar que eu vou colocar aqui entre aspas, a questão do COB. Existe um COB chamado Linha Pro, e eu não vou falar mal deste COB, porque esse COB realmente merece um pouco mais de respeito, ele foi melhor pensado, ele foi pensado em fotografia, então existe sim um COB chamado Linha Pro, e esse COB, ele, com bastante quantidade de COB na frente do artista, você vai conseguir trabalhar melhor esse material. E eu já presenciei, já vi um iluminador, já vi assim, ó, eu trabalhei numa feira onde tinha shows durante vários dias, eu trabalhei durante vários dias, e eu tive uma péssima luz de fotografia durante 3 dias, no caso. Durante 3 dias passou inúmeros iluminadores, eu não vou falar onde é que foi, porque eu sei que tem pessoas da minha região que acompanham o meu canal, mas eu tive durante 4 dias uma luz péssima, passando pela mão de vários iluminadores. Não foi um. Eu não posso dizer que o fulano errou, o ciclano errou. Não. Inúmeros iluminadores passaram, porque cada artista tinha o seu próprio iluminador. E eu tive a iluminação péssima durante todos os dias. No último dia tinha um show específico, eu não vou citar o nome do show, não vou citar o nome do iluminador, e este iluminador, com o mesmo equipamento, ele conseguiu me entregar um resultado mais ou menos... Não, aqui tá demais. Conseguiu me entregar um resultado mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Por que ele fez isso? Por que ele fez e por que os outros não fizeram isso? Porque ele tem um olhar mais clínico, ele sabe, ele tá habituado a trabalhar com um degrau acima dessa escala aí. Então, por mais que o equipamento dele, o equipamento que foi entregue a ele para ele trabalhar não era o bom, ele foi lá no olho e conseguiu equilibrar isso. E foi incrível a diferença deste conteúdo dos 3 dias anteriores para esse dia. Eu não vou colocar exemplos aqui, porque se eu colocar exemplos eu vou... Enfim, pode ter gente que não vai gostar do que eu estou dizendo. E se você é da minha região, é aqui do Sul, e está inserido nesse meio, eu não gostaria que você levasse isso como uma ofensa, ou, o Márcio está querendo dizer que eu não sei fazer meu trabalho. Não, eu sei que você sabe fazer o seu trabalho, e eu sei que você foi doutrinado ou ensinado a trabalhar em shows. E você não tem a obrigação de entender de fotografia. Simples. Quem tem a obrigação de entender de fotografia é um diretor de fotografia. É alguém que foi contratado para um projeto para ser o diretor de fotografia. Então esta pessoa, ela tem que ter autonomia e tem que ter conhecimento de causa. E é aí que mora o grande problema, que aqui no Sul os artistas ainda não entenderam que para ter resultados maiores precisam de pessoas especializadas em certas funções. Por isso que 2023, como eu falei no meu último vídeo de 2023, né? Por isso que eu fui lá e me aprimorei nisso. Busquei informações, estudei, passei meio ano estudando sobre esse assunto, conhecendo cada lâmpada, entrando no manual das maiores fabricantes, das melhores e das mais usadas no Brasil, porque infelizmente a gente não tem só coisas boas no Brasil, a gente não tem Robe, Martin, que são marcas muito boas, Aptur e Arri, nós temos também marcas chinesas que reproduzem, né, esses materiais, copiam, para ser bem exato, e algumas são bem aceitáveis, muito aceitáveis, e outras são muito ruins. Ou seja, tem equipamento chinês que copia esses equipamentos bons, essas
máquinas spot, e no começo tá tudo 100%, tá tudo lindo. Depois que começa a ser usado, batido, esse LED vai começando a ficar fraco, desgastado, perde totalmente a calibração. E eu trabalhei num projeto esses dias que eu cometi um erro. Eu afinei toda a luz de frente e as máquinas eram todas novas. Afinei tudo à frente, ficou perfeita à frente, com uma luz excelente. Não era uma lâmpada cara, era uma máquina chinesa, uma cópia. Vou até dizer o nome, era uma Frame 700. Ficou excelente a luz, funcionou perfeitamente, iluminou super bem o que eu precisava. Mas na parte de trás, eu não sei se a máquina era mais velha, o recorte, ou eu não sei se tava... Enfim, alguma coisa aconteceu e eu também cometi o erro. A máquina de trás, usando a mesma temperatura da frente, tudo certinho, ela trouxe as aberrações cromáticas, que é aquela voltinha verde, ela insere um verdinho na pele. Aqui eu tô recebendo um azul na pele, correto? Mas porque eu tenho uma luz azul ali. Se essa minha luz fosse uma luz que nem essa que eu tô recebendo aqui, ela era obrigada a ter a temperatura que tá ali. E aqui tá em 2.800. Então essa voltinha que eu tô recebendo aqui, ó, tá vendo na minha mão? Ó. Tá vendo que essa temperatura aqui, você consegue observar? Essa temperatura aqui tá 2.800. Se eu vir aqui, deixa eu pegar aqui. Ó, se eu vir nesta lâmpada aqui atrás de mim e colocar uma temperatura diferente, ou seja, se eu azular ela, vamos botar aqui a temperatura de 5.600. Se eu colocar 5.600, a temperatura que tem que estar chegando aqui no recorte é 5.600. Ela não pode trazer tons de verde, tons de magenta. E o que acontece muitas vezes nessas lâmpadas chinesas, nessas máquinas chinesas, é que ela traz essas aberrações, ou seja, o LED lá não é calibrado da maneira que deve ser calibrado. Bom, fiz uma explicação aqui, digamos que básica do que acontece e o grande problema que a gente tem enfrentado, né, que eu busquei resolver isso em grande parte aqui no Sul. Tenho explicado para alguns clientes que a necessidade de ter um projeto de luz adequado para o projeto deles, que eles não vão conseguir subir de nível ou ter uma visibilidade maior se esse projeto não for adequado. Ah, mas aí tu quer inserir equipamentos que são muito caros. A questão toda é que assim, ó, a gente tem que pensar com o olhar de gente grande. Se nós não pensarmos com o olhar de gente grande, nós vamos continuar, né? Às vezes a nossa música é boa, o nosso músico é muito bom tecnicamente, mas a embalagem desse produto não é boa. E aí de quem é a culpa? Na maioria das vezes, é o cara que gravou. Na maioria das vezes, o responsável por este erro é a pessoa que gravou, porque ele não tem conhecimento algum sobre o que eu estou falando. E aqui no Sul tem muito disso, né? Às vezes entra em umas disputas de orçamento e eu nem entro nelas, porque são coisas muito aleatórias, né? Eu conheço gente aqui no Sul que supostamente faz o que eu faço, eu estou na ponta da cadeia alimentar desse negócio. Então eu não preciso dizer que o outro é menos ou mais. A questão toda é até alertar. Tem galera que grava no balanço de branco automático. Não, eu não tô de piada, eu não tô inventando conversa. Sim, tem pessoas que fazem o trabalho no balanço automático. E aí eu vou contar o maior dos problemas que tem aqui no Sul. E eu enfrentei esse problema há poucos dias. Ainda bem que não era num trabalho meu, ele era num trabalho terceirizado. Ou seja, eu não vou assinar esse trabalho, eu só terceirizei o equipamento. Eu chego no ambiente para montar o equipamento, eu tenho zero obrigação de cuidar desses detalhes de luz, mas eu me preocupo com aquela pessoa que me contratou. Eu me preocupo porque o resultado final daquela pessoa, ela pagou para que o meu equipamento estivesse ali, para que a minha equipe estivesse executando. E eu chego lá e eu tenho 3 luzes, 3 equipamentos diferentes na mesma cena. Eu tenho numa ponta elipso, eu tenho na outra ponta um Fresnel desconhecido e lá dentro do palco eu tenho o Par 64. E atenção você, que se for você o meu contratante, você estiver assistindo esse vídeo, não ache que eu estou falando mal do teu trabalho, não é isso. Isso tudo que eu estou aqui falando e tentando explicar, eu não deveria te explicar isso se eu fosse uma pessoa egoísta, porque se eu tivesse
com a intenção de, o meu trabalho é o melhor, eu quero ser o maior. Por que que o trabalho do Márcio é diferente? Porque o Márcio cuida desses detalhes, mas eu estou aqui dividindo com vocês essas coisas para que o mercado inteiro cresça. Eu não tenho intenção de crescer sozinho, eu não tenho intenção de ficar maior sozinho. Eu acho que o mercado é todo crescendo, todo mundo ganha com isso. Então eu cheguei num ambiente onde eu tinha três luzes diferentes. 3 luzes com temperaturas totalmente diferentes. E aí, o que que eu faço? Se eu sou uma pessoa egoísta, eu simplesmente fico na minha e deixo que se rale. Mas eu fui lá, bati lâmpada por lâmpada, usei um fotômetro, identifiquei onde é que estavam os maiores problemas, ou seja, baixei a potência de algumas que iriam incomodar muito e fui adequando, sabe aquela ajustadinha que tu dá daqui, ajustadinha que tu dá dali? Eu consegui mais ou menos chegar num resultado final muito interessante. Eu gostaria muito de mostrar aqui, até tirei uma foto no dia, mostrando da onde eu saí para onde eu cheguei, fazendo a fotografia desse projeto. Porque era muito grotesco. E pelo amor de Deus aqui, não estou falando mal de ninguém, não é isso. É falta de conhecimento. O nosso mercado não exigia isso aqui. Eu não quero que a pessoa que eu sei que me assiste aqui interprete a mal o que eu estou dizendo. É que falta do mercado exigir isso. E depois que eu entrei para esse mercado, eu comecei a observar isso e comecei a cobrar isso dos iluminadores. Comecei, de fato, até a arrumar problema com alguns, porque eles não aceitam. E eu disse, cara, se tu não crescer, o mercado vai te engolir. Nós temos que evoluir, temos que ir para frente, temos que fazer acontecer. E no primeiro momento, eu era a pessoa que eu simplesmente pedia as coisas, explicava, ficava quieto. Deixava, vamos ver o que vai acontecer. A pessoa dizia que ia fazer e não fazia. Só que eu tive experiências muito ruins. Muito ruins. A pessoa me dizia que ia botar a luz X, chegava lá, não tinha luz de frente. Tava a luz, como eu fazia aqui, blackout, sem frente. Do meio do ano pra cá, eu comecei a bater o pé. Não, eu não começo a gravar se tu não corrigir isso aqui. Ou, melhor, né? Vou fazer um projeto, eu não tenho nada a ver com o projeto, porque em alguns casos, gente, eu fecho o projeto inteiro. Eu vou executar a questão da luz, eu vou escolher a luz que vai ser usada, eu sei a temperatura que tem que ser, eu escolho a máquina que vai ser usada. Em outros casos, eu apenas vou lá gravar. E nesses casos, eu converso com o iluminador, com o light design antes, e digo, o que tu vai usar? Eu pretendo usar tal coisa. E aí, mas quem sabe a gente usa isso? Mas eu costumo... Cara, olha só, aí eu explico para ele tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui, eu tento fazer um compilado disso para fazer com que ele entenda que se a gente partir para este lado, a gente vai ter um resultado melhor. E o resultado melhor não é para mim, sabe? O iluminador ele tem que se orgulhar de olhar aquele DVD e dizer, cara, que luz. Mas quando eu falo que luz, não é só o que está aqui atrás. É esta luz aqui. Porque, querendo ou não, nós estamos vendendo a marca de um artista. E o que é a marca? É os olhos. A gente precisa ter esta conexão com os olhos de quem está falando com você na câmera. Eu preciso olhar para a câmera e aqui no meu caso eu estou mal iluminado. Eu deveria estar com meus olhos muito mais iluminados aqui. Só que eu estou sozinho, gravando sozinho. A minha luz fica se mexendo aqui. Eu deveria de estar assim, ó. Tô olhando para cima aqui. Opa, aqui, ó. Deveria de ser isso. Esta é a luz correta para um DVD. Quer uma referência? Vai lá pegar o último DVD do Bruno Marrone. Pega um DVD espetacular do Alexandre Pires, um DVD gravado em espanhol em Porto Alegre. Tem uma luz maravilhosa, diretor de fotografia maravilhoso. Maiara e Maraísa, acho que em Portugal gravaram. E aí depois tem outras linhas que eu não vou abordar nesse vídeo aqui, que é o resultado final, é a pós-produção disso. Tu vai usar a cor X, a cor A. Tu vai puxar mais pro tom. Mas isso tudo começa com esta base, que é o conceito básico de luz. Ou seja, a gente arranca com a luz correta para depois, lá na frente, nós conseguirmos colocar aquela tendência de cor. Exemplo, já vou nomear aqui, vamos dar um exemplo. DVDs do Luan Santana, dirigidos pelo Gui Dalzotto. Espetaculares. Linguagem dos anos 80, linguagens de cor, um tom mais neon, um negócio fabuloso, maravilhoso. O Gui Dalzotto é monstro. Só que tem um detalhe. Para que o Gui Dalzotto faça aquilo lá na pós-produção, o que ele fez?
Ele teve a base, ele começou correto, ele gravou corretamente. Ou seja, o nosso básico, o nosso basicão aqui foi bem feito. Bom, espero que você tenha entendido esse bate-papo que a gente teve aqui. A minha intenção aqui não é mostrar que eu sei mais do que alguém ou menos do que alguém, mas sim que o mercado inteiro evolua. E eu sei que tem muita gente que está começando que me acompanha, eu sei que tem muita gente da minha região que me acompanha, e o meu intuito não é falar mal, criticar o trabalho de ninguém, mas sim que todos nós venhamos a crescer e que 2024 a gente termine com o nosso produto aqui do Sul muito mais bem embalado. E aqui eu vou bater palmas para a galera lá do Norte. Estão anos-luz na frente da galera do Sul. E olha que eu tô falando anos-luz mesmo. Não vou lembrar o nome de um outro diretor também. É tudo Norte e Nordeste. Eu não vou saber quem é quem, da onde é o quê. Essa galera tá anos-luz à nossa frente. Isso que eu tô falando para vocês aqui do Sul agora, né? Eu sei que eu não falo só pro Sul, mas isso que eu tô querendo trazer pro Sul, que em 2023 eu trouxe muito pro Sul, essa galera tá deslanchando há muito tempo. Eles estão noutra vibe há muito tempo. Eles conseguiram ver. Quer um exemplo? Manu Batidão aí. Eu fui lá saber o que foi usado, eu fui atrás, eu fui descobrir. Então, quando essa Manu Batidão estourou, e canta muito essa mulher, ela já estava com um produto lá em cima. E aqui no Sul tem muito esse problema. A galera vai lá, né? Nós tivemos artistas aqui do Sul que estouraram nacionalmente esse ano. O ano passado, no caso, né, 2023, tiveram músicas extremamente executadas, mas a embalagem do produto não estava ainda como deveria estar. E aí é um grande problema do Sul. Primeiro, é achar que a embalagem não é importante, e o segundo é achar que não, porque é meu amigo, ele vai resolver. Não, não é o amigo que resolve, é o profissional que resolve. Te inscreve aqui embaixo, deixa teu comentário, e para saber se você ficou até o final, coloca aqui embaixo. O profissional resolve. Até o nosso próximo vídeo, se inscreve no canal, e desculpa pelo vídeo grande.